Sejam bem-vindos a essa aula sobre renda variável do zero ao avançado. Inicialmente eu gostaria de falar que essa aula foi feita a pedido de alguns amigos que realmente gostariam de ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, tendo em vista assim, a escassez de conteúdos fidedignos, assim, de qualidade, para que a pessoa possa dar seguimento ao seu aprendizado na esfera da renda variável nos investimentos. Então, antes de mais nada, também gostaria de dizer que nenhuma observação aqui tratada neste vídeo se trata de uma indicação de investimentos, certo? O conteúdo dessa aula aqui é estritamente informativo e de aspecto educacional. Então, pessoal, vamos lá iniciar. Essa aula vai ser dividida em vários momentos, certo? E o vídeo hoje é apenas a parte introdutória. Depois dessa parte introdutória, teremos mais 3 vídeos para que possamos chegar à conclusão de todo o conteúdo. Como nós temos um tema bem amplo, certamente não alcançaremos, né, toda a profundidade necessária para esgotar os assuntos, mas o objetivo não é justamente não é esgotar os assuntos, mas sim compilá-los, né? Reuni-los e facilitar a aprendizagem, dando uma visão geral de todos os aspectos da renda variável, buscando aqui realmente o investidor na fase zero, né? Quer dizer, no aprendizado bem inicial, seguindo para o aprendizado já mais avançado. Então, pessoal, aqui inicialmente eu gostaria de trazê-los essa reflexão, certo? Se a renda variável é tão arriscada, por que os maiores patrimônios do mundo estão nela? Por que será que isso acontece assim? Se realmente ela contempla todo esse risco que é pressuposto por muitas pessoas na verdade, não, a bolsa é extremamente perigosa. Por que que os maiores patrimônios do mundo estão na bolsa de valores, né? Então aqui a gente vê de uma forma aqui bem sumária os 10 investidores mais ricos do mundo, certo? Investidores, empreendedores, né? Você vê aqui que a extrema arrebatadora quantidade de investidores, eles possuem o capital proveniente da bolsa de valores, né? Quer dizer, a riqueza dele, a fortuna, ela é uma fortuna que oscila, mas que ela está predominantemente na bolsa de valores. Você viu o Elon Musk aí nessa estimativa de fevereiro, ele estava com 775 bilhões, né? Mas aparentemente nos últimos meses ele já ultrapassou a cifra de 1 trilhão de dólares, né? De propriedade em ativos com o lançamento da SpaceX. O Larry Page em segundo lugar, CEO do Google, com 277 bilhões, Sergey Brin também, um dos sócios do Google, 255 bilhões, Jeff Bezos, fundador da Amazon, com 250 bilhões, Mark Zuckerberg com 246 da Meta, Instagram, Facebook, o Larry Ellison, o criador da Oracle, uma ação americana, 211 bilhões de ativos, né, em ativos. Bernard Arnault, esse aqui é um empresário europeu com 169 bilhões. Jensen Yang, fundador da Nvidia, com 166 bilhões. Amancio Ortega, com 145 bilhões. E Warren Buffett,
dono da Berkshire Hathaway, com 142 bilhões. Quer dizer, a reflexão que nós podemos ter é a seguinte: se essas pessoas todas, né, elas acreditam esse valor inteiro, a bolsa de valores, assim, será que é um investimento arriscado ou será que é por meio dessa exposição à bolsa que se tornam viáveis os projetos, os grandes projetos, as grandes multiplicações financeiras? Será que é porque por meio da bolsa de valores esses investidores eles trazem luz às suas ideias e geram capital, geram empresas que geram ainda mais capital, entendeu? Que possibilitam o enriquecimento não apenas dele, como também de outras pessoas, né? De outros investidores em frações proporcionalmente menores, né? Então, essa é o grande questionamento filosófico do início da aula, né? Se é tão perigoso, por que que as maiores fortunas da bolsa de valores, né? As maiores fortunas do mundo estão na bolsa de valores. Então, seguimos aqui para nosso terceiro slide. Aqui, pessoal, aqui esse slide ele é muito comum nas aulas de economia nas universidades americanas, certo? Da faculdade de economia, onde eles trazem essa indagação aqui de se você tivesse $1 investido na Bolsa Americana em 1926, certo? Quanto é que esse valor teria trazido de recursos de acumulação patrimonial para você, fazendo essa transposição temporal até 2024, certo? O que foi observado nesse estudo? Que em títulos atrelados, se esse $1 tivesse sido investido em títulos atrelados à inflação, títulos públicos americanos, ele teria gerado $15, certo? Atrelados à inflação. Em títulos não atrelados à inflação, ele teria gerado $300, certo? E se tivesse sido investido no ETF da Bolsa de Valores, no SP500, onde ele investe nas 500 principais empresas da Bolsa Americana, esse $1 teria se transformado em $12.000, né? Então, traria uma valorização de 1.200.000%, certo? Isso aqui é realmente assim assustador, o efeito, né, dessa informação, desse slide, mas é o que temos, é a realidade. Você vê no gráfico, né, como se destaca aqui essa guinada, né, dos valores, dos recursos investidos na bolsa ao longo do tempo. Então, é mais ou menos essa trajetória aqui que seguiram, né, os grandes investidores, Warren Buffett, os grandes investidores que realmente preconizaram um investimento de longo prazo na bolsa americana. Tá aqui, esse aqui é o gráfico vermelho que mostra essa grande disparada do poder de valorização da bolsa americana ao longo dos anos e das décadas, né? Então, seguimos aqui para o próximo slide. Aqui mais um exemplo aqui do poder da renda variável, que aqui o Bill Gates ele teve o lançamento da sua empresa na bolsa, ele fez o seu IPO em 1986, ou seja, 40 anos atrás. As ações da Microsoft estrearam custando $21, certo? Na época. E foi observado que se tivesse havido um investimento de $1.000, esse investimento teria gerado atualmente, em 2026, quando as ações estão custando por volta de $400, né, ele teria virado 5,5 milhões de dólares, certo?
O valor aqui atual de $400, na verdade, não significa que essa ação só multiplicou de algumas vezes, né? De $21 para $400, porque na verdade esses $400 atuais ele é fruto de 9 desdobramentos, certo? Quer dizer, 47 ações do passado, certo? $1.000, o equivalente a $1.000, né? Se transformaram em 13.700 ações. Quer dizer, a ação ela tem na bolsa de valores é possível fazer esse desdobramento das ações que vão subindo muito de valor ao longo do tempo, certo? O que acontece? Para o valor não ficar muito inacessível para algumas pessoas nos Estados Unidos, você consegue comprar até mesmo frações de ações. Você consegue comprar 0,1 ação da Microsoft, você consegue comprar 0,2, entendeu? Então, você consegue comprar a fração e você consegue comprar por unidade também. E para que isso não se torne tão caro, por exemplo, uma ação mais de $1.000, eles têm esse mecanismo de desdobramento. Isso acontece também na Bolsa Brasileira, né? Tanto quando a ação está cara demais, eles fazem o desdobramento, que na verdade o patrimônio da empresa continua o mesmo, o seu capital também, mas as ações elas ficam mais baratas, mas só aparentemente mais baratas, porque na verdade uma ação que custava cara se transformou em muitas outras ações, mantendo o valor igual, sem alteração, né? Então, na verdade, é que ao longo do tempo, você viu que sofreu, mesmo com 9 desdobramentos, ela hoje custa $400 ainda, né? Então, as 47 ações lá do início transformaram em 13.700 ações com os desdobramentos, né? Gerando um retorno total anual médio de 21,8%. Certo? E essas ações também pagaram dividendos ao longo desses 40 anos e geraram de dividendos aproximadamente $341 mil, certo? E esses dividendos aqui eles poderiam ter sido realmente reinvestidos ao longo do tempo, aumentando, potencializando o efeito dos juros compostos. Pessoal, aqui só um conteúdo também bastante introdutório, agora trazendo realmente a lenha, né, a fogueira aqui para a Bolsa Brasileira, né? Você vê que realmente tivemos inúmeros períodos extremamente difíceis. Aqui a gente tem um gráfico de 1991 a 2025, onde eu tentei apontar aqui os piores momentos pelos quais a nossa bolsa, a Bolsa Brasileira passou, certo? Enfrentamos em 1997 uma grande crise da Rússia que refletiu nas bolsas de valores em todo o planeta, inclusive afetando aqui as ações aqui da Bolsa Brasileira aqui em 1997, 1998, certo? Passamos aqui também, mas já teve uma recuperação aqui em 99. Passamos aqui também por vários momentos difíceis aqui por volta de 2001, onde houve realmente a bolha da internet. Muitas empresas que não geravam recursos eram lançadas nas bolsas de valores e essas ações foram ganhando valor, incrivelmente foram ganhando valor até realmente chegar um momento de explosão da bolha, né? Que ficou conhecido como a bolha da internet, ou seja, eram empresas de fundo de quintal, algumas assim, muitas delas, né? O pessoal montava empresa na garagem, criava um site e faziam realmente o lançamento dessas empresas com promessas de lucro, promessas futuras de lucro, e realmente foi, na verdade, trouxe um grande colapso para a Bolsa Americana na época e foi conhecido como a bolha da internet. Só a empresa tinha um site e nada mais, não gerava lucro
e lançava as ações e haviam compradores esperançosos de crescimento, né? Quer dizer, um momento de grande insanidade aqui, né? Permeou esse período aqui da bolha da internet. E como causou um colapso na Bolsa Americana, realmente trouxe consequências também para as bolsas de valores mundiais, né? Incluindo aqui o Brasil. Mas a gente percebeu que já em 2003 aqui, a Bolsa Brasileira já recuperou, né? Esses 3 fundos consecutivos aqui, 3 anos difíceis, iniciando aqui uma trajetória de subida forte, subindo aqui fortemente até se deparar, 5, 2, 3, 4, 5 anos, subindo incessantemente até se deparar aqui com a crise de 2008, que foi aqui a crise do subprime, a crise dos imóveis dos Estados Unidos, né? Que causou uma repercussão intensa na bolsa pelos títulos que foram gerados, títulos podres que não tinham valor e que muitas pessoas e grandes bancos, inclusive, estavam comprados neles. E eles eram lastreados em hipotecas de pessoas que não tinham condições de pagar. Então, gerou uma crise aqui global, que gerou quebra de seguradoras, falências de grandes bancos e gerou uma espécie de um maremoto, né, que causou repercussões nas bolsas de valores do mundo inteiro. O Brasil sofreu bastante nessa época que eu acompanhei. Lembro bem, todos os dias a bolsa caía 5% durante muitos dias. Não tinha alta, não tinha previsão de recuperação, mas você vê que quem esperou um pouco mais é que a partir de 2009 ele se recuperou em linha reta, já passou aqui do topo aqui desse corpo do candle, né? Já se recuperou, começou aqui já por volta de 2013, 2014 aqui, que o governo Dilma, que teve aqui uma série de medidas aqui que afetaram realmente a economia, prejudicou bastante a economia, um período de muita alta nas taxas de juros, né? Período de grande endividamento das empresas, de um período de dinheiro caro. Então, muitas empresas realmente foram à falência com esses juros altos e isso tudo culminou com o impeachment da Dilma Rousseff, que a partir de 2017 aqui, 2015 bateu o fundo, né? Aí a 2016, 2017 o mercado voltou, se recuperou e logo aqui em 2019 nos deparamos aqui com a crise do Covid, a pandemia mundial que afetou a saúde em todos os estados, a saúde de milhares de pessoas, de dezenas de milhares de pessoas que faleceram. Foi um período extremamente difícil que ninguém conseguia vislumbrar o amanhã. Ninguém sabia se a sociedade ia continuar existindo, um período de grande medo aqui. Você vê que ele desceu aqui, durante o ano ele desceu bastante aqui, mas já foi recuperando. Imediatamente aqui eu acredito que por expectativas, né, das vacinas, da extrema rapidez como foram viabilizadas algumas vacinas mundialmente. Não estou falando especificamente do Brasil, mas no mundo elas começaram a ser fabricadas com muita rapidez. E aqui houve a recuperação, né? E estamos aqui mais ou menos, né? 183 já caiu um pouco aqui. Atualmente aqui no momento que eu gravo esse vídeo aqui em 17 de julho de 2026, a bolsa está nos 170 mil pontos, quer dizer que já desceu um pouco, né? Mas o que você observa aqui? Que no longo prazo, né? No longo prazo a bolsa ela realmente tende a se recuperar das grandes crises. Umas recuperações mais lentas, outras mais rápidas, mas que você vê que ela, com o tempo, ela vai, porque as empresas vão gerando valor.
E a gente está falando de um índice onde empresas ruins são eliminadas, empresas que vão à falência, elas saem do índice, e empresas novas que surgem, elas entram no índice que compõe o Ibovespa, né? E as empresas boas, elas têm uma fatia importante do índice. Então, o índice já é um filtro muito bom de seletividade de empresas. Por isso que no longo prazo as ações esse índice tende a performar bem. Aqui é a frase aqui do mega investidor Warren Buffett, que fala realmente que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para aqueles que têm a modéstia, né, da paciência. Tem que ter paciência. Não, todo grande projeto na vida é construído com muita para os perfeccionistas com muita lentidão e com foco nas pequenas evoluções diárias que culminam no longo prazo com o fortalecimento do seu patrimônio, a realização de um sonho, né? Tudo isso vai acontecendo muito aos poucos. São ganhos diários que são desenvolvidos e aprofundados aí com o intuito de, no futuro, realmente aqui, quem teve a paciência de plantar a árvore, né? No futuro irá colher os frutos. Bom, pessoal, aqui antes de só uma definição, que esse slide aqui, ele mostra algumas definições sobre o que é uma ação, certo? E aí a gente poderia falar durante horas aqui sobre essa definição. O que é uma ação? Do ponto de vista físico, né? Uma ação é uma fração de uma empresa. Você está sendo o dono de uma pequena parte de uma grande empresa. Por que eu digo uma grande empresa? Porque essa empresa ela passou por uma série de trâmites, de constatações e de observações para que ela pudesse ingressar na Bolsa de Valores, né? A própria Bolsa ela já é um grande filtro, né? Porque uma empresa, para se tornar uma empresa de capital aberto, ela tem vários pré-requisitos a serem cumpridos. Então, por isso que eu digo que é uma grande empresa, né? Uma empresa que tem realmente ali sua contabilidade correta, tem várias pessoas trabalhando, é uma empresa que normalmente já tem uma certa lucratividade, então ela compila todos esses documentos e pleiteia a abertura de capital, se tornando uma empresa que nós chamamos de capital aberto, que é uma empresa que vai ter as suas ações negociadas ao público por intermédio da Bolsa de Valores, certo? E como você se torna um pequeno dono de uma grande empresa, se essa empresa ela começar a dar lucro ou continuar a dar lucro, você vai receber os dividendos, certo? Os dividendos, o que são os dividendos? É a divisão dos lucros da empresa. Você vai fazer parte dessa divisão dos lucros. Você vai receber os dividendos e você vai receber também, indiretamente, sua cota, o valor da sua ação, ele vai valorizar ao longo do tempo. Entendeu? Partindo do pressuposto que a empresa que você escolheu continuará sendo lucrativa. Então, existem essas duas possibilidades de lucro, né? Seria por meio dos dividendos e a valorização do preço da sua cota. E aí aqui uma definição mais quantitativa seria essa divisão aqui uma definição mais quantitativa aqui, mais estilo Jim Simons, né? Que é um grande quantitativo. Nós abordaremos tudo sobre ele no nível 3 dessa aula, que é
que são os estudos quantitativos, certo? Que seria a parte 4 dessa pequena aula que eu estou gravando aqui para vocês, né? Então, uma ação é um ativo probabilístico, certo? Quer dizer, temos aqui uma mesclagem de inúmeros fatores e atributos que encontraremos nos dados dessa empresa, certo? Que isso definirá se ela terá condições de aumentar o seu valor ou perder valor ao longo do tempo. Então, uma ação é um ativo probabilístico. Por quê? Porque ela leva em consideração inúmeras outras questões e a partir de uma série dessas outras questões analisadas em conjunto, isso vai determinar se o preço da sua ação vai valorizar ao longo do tempo ou não, certo? Então, aqui continuaremos aqui a introdução do material aqui que eu trouxe para vocês nessa aula aqui que eu estou desenvolvendo, que falaremos aqui da primeira ação da história e a primeira bolsa de valores do mundo, da história da humanidade, certo? Que a promessa da aula realmente é de que começaríamos a estudar renda variável do zero ao avançado. Então, estarei cumprindo aqui a minha meta, né, de levar do básico, inclusive desde o início da história, até o avançado, onde chegaremos aqui na parte 3 da aula, na leitura de mercado por modelos matemáticos. Isso aqui é o que existe de mais moderno atualmente. Mas antes de chegarmos na parte 3, falaremos aqui na parte 1 da leitura de mercado por preço, que aqui nada mais é do que o estudo da história e das técnicas da análise da análise técnica, né, que é a análise pura, que analisa o preço, o gráfico, entendeu? Então aqui a gente estará falando de análise técnica. E na parte 2 aqui, a leitura de mercado por valor, estudaremos aqui fundamentação e especulação. Aqui a gente vai estar estudando a análise fundamentalista, que é uma análise focada não no preço, mas nos fundamentos e no nível de gestão, na qualidade de gestão corporativa dessa empresa, certo? Nos fundamentos da empresa. Já a parte 3, veremos aqui a leitura de mercado por meio dos modelos matemáticos, quer dizer, algoritmos, pessoas especializadas analisando estatísticas e gerando modelos premonitórios do futuro, quer dizer, algoritmos são criados que ajudam a observar o que pode acontecer no dia de amanhã. Que a maior certeza que nós temos todos é que a maior riqueza está no futuro, está no que vai acontecer amanhã, entendeu? Então, jamais saberemos com 100% de certeza o que acontecerá amanhã. No entanto, alguns algoritmos ajudam a ter um embasamento, a ter uma esperança matemática dos acontecimentos. E é essa metodologia científica aplicada aos preços da Bolsa de Valores, às ações, às opções, que alguns matemáticos vêm trazendo e vêm tendo muito sucesso na Bolsa de Valores, e o pai da análise quantitativa é o Jim Simons, que inclusive faleceu recentemente, mas que a empresa dele, a Renaissance Technologies, foi uma empresa que quebrou todos os parâmetros do calculável, venceu quantitativamente todos os outros grandes investidores de todas as décadas, né? Ele chegava a fazer
a ter uma rentabilidade de aproximadamente 60%, 40% a 60% por ano, entendeu? Só desenvolvendo modelos matemáticos, criando algoritmos capazes de prever o futuro. Aí essa previsão do futuro ela é baseada em estudos matemáticos do passado, certo? Aí já me perguntaram uma vez, por exemplo, qual a diferença se a análise técnica ela analisa preço, essa análise aqui, certo? Ela analisa preço. Aí, e essa análise aqui, os grandes quants, eles também não observam muito essa questão, eles não são estudiosos da economia, eles são estudiosos da matemática. E aí, preço por preço, o que diferencia uma da outra? A diferença é que na análise técnica tradicional, que você vai ver o preço no gráfico, você tem o seu questionamento. Será que o preço vai subir ou cair em determinada situação? Você vai consultar o seu gráfico. Seu gráfico ele já vai começar do presente, certo? Ele já vai começar do presente, do curto tempo, né? E o modelo matemático, ele vai o quê? Em vez de analisar o dia ali, se a ação vai cair ou vai subir naquele horário específico, naquela circunstância que você está estudando, ele vai analisar aquele mesmo dia, aquele mesmo horário, certo? E naquelas mesmas circunstâncias que você está estudando, ele vai analisar esse mesmo evento nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos. E aí, a partir daí você vai ter uma célula de inteligência, na verdade, uma matriz de inteligência que vai lhe apontar se é o caso, se aquilo ali vai subir ou se vai cair, né? Então ele vai te dar uma taxa de acerto, ele vai te dar uma rentabilidade, ele vai te dar um payoff, né? E vai te dizer também os piores momentos que aquela operação já gerou, entendeu? Inclusive se ela é uma operação que ela está mais voltada para a positividade do modelo ou para a negatividade, quer dizer, você vai comprar ou apostar contra, né? Ou vender, né? Então isso aqui é esse raciocínio que é muito empregado pelos matemáticos. Inclusive o Gene Simons ele foi chamado na crise de 2008 porque ele lucrou muito na crise de 2008. Tem um relato aqui no livro dele, um livro fenomenal, oriento a todos que realmente busquem esse livro. O nome do livro é O Homem que Decifrou o Mercado, certo? É uma obra-prima assim, valiosíssima. Na minha visão, aquele livro não tem pelo que é cobrado por ele tem um valor gigantesco. Ele vale milhões a leitura daquele livro. E ele é um livro fácil de encontrar nas livrarias, nas principais vendas de livro online também. Na Amazon também tem. Então é O Homem que Decifrou o Mercado. O nome do livro que fala da trajetória, da saga de Gene Simons na busca da vitória na Bolsa de Valores, do sucesso na Bolsa de Valores por meio de análise de matemática avançada, certo? Que vocês vão ver ao longo do tempo que é o meu foco também. A leitura de mercado por modelos matemáticos. Então, pessoal, é isso aqui. A gente está tratando aqui, fazendo uma observação geral sobre a aula, né? E aí aqui eu vou pontuar algumas etapas iniciais aqui antes de interromper o vídeo e iniciaremos em breve a parte 1 novamente, né? Mas antes eu queria falar aqui sobre a primeira ação que surgiu na história, em toda a história da humanidade, que foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi fundada em 1602, século 17, né? Então,
essa empresa, que era uma empresa de viagens, né? As pessoas saíam da Holanda e iam em busca de especiarias, né? Eles compravam especiarias no leste da Europa, na Ásia, em lugares distantes, em colônias. Eles buscavam pimenta, noz moscada, cravo e canela. Quer dizer, esse aqui eram as grandes commodities da época, né? Hoje a gente fala muito de petróleo, de minério, de açúcar, de café, de tudo, mas na época era pimenta, noz moscada, cravo e canela, né? E eles revendiam, eles traziam esses produtos de volta para a Europa e revendiam com margens absurdas, certo? E ajustando para os valores atuais, essa empresa ela equivaleria a hoje, o valor dela, certo? Por volta de 8 trilhões de dólares. Aí, já me perguntaram, por que ela valeria esse valor todo, né? Porque na época que ela foi criada, certo? Ela praticamente não tinha concorrência, entendeu? E ela trazia um mundo novo, um mundo completamente novo de produtos e de esperanças também para as pessoas, né? Traziam tudo isso, essas especiarias eram muito valiosas, eram presentes de luxo na época, era um consumo que podemos dizer que é um consumo gourmetizado, né? Uma coisa totalmente diferenciada. Então, a estimativa aqui do livro que eu fiz essa leitura, ele diz que ela valeria em valor de mercado dos dias atuais por volta de 8 trilhões de dólares, certo? Essas ações começaram a ser negociadas, certo? E podiam ser vendidas de um investidor para o outro. Quer dizer, uma característica da ação é essa: você pode comprar, você pode vender. Não tem sentido comprar e não poder vender, né? Uma empresa de capital aberto, você tem que comprar e depois você tem o direito de vender, como tem o direito também de esperar surgir uma valorização. Então, foi também aí que surgiu a especulação, os primeiros movimentos especulativos. Quer dizer, falavam bem, será que esse navio ia trazer coisas boas, ou o navio ia afundar, ia ter um grande prejuízo, ia sofrer ali a influência ali de uma grande figura marinha, uma baleia podia colidir com um navio, alguma coisa nesse sentido, como eram as histórias da literatura da época, né? Então começou a surgir a especulação: vai dar certo? Esse navio vai, mas ele volta? E se ele voltar, ele volta com mercadorias de qualidade? Será que vale a pena investir ou não? Aí as pessoas, como foi um sucesso extremo, realmente a conclusão das pessoas é que realmente valia a pena investir. E daí o navio voltava e ele conseguia fazer o pagamento de dividendos, tanto em dinheiro como também em especiarias, né? Às vezes o investidor diz: não, eu quero aqui uma parte dos lucros da empresa em pimenta, em noz moscada, em cravo, né? Ou em canela. Então, pessoal, aqui a primeira empresa do mundo, ela também teve um fim. Infelizmente, aqui ela também teve um fim. Ela estava sujeita a muita corrupção, certo? Alguns administradores foram enviados para a Ásia. Eles começaram a pegar uma parte muito grande do valor do negócio, né? Quer dizer, eles já compravam a mercadoria lá e já revendiam para os navios. Quer dizer, começaram a surgir os terceiros, né? Entendeu? E quanto mais intermediários haviam, menor era o lucro que a pessoa tinha. Então, isso prejudicou bastante mesmo. A empresa inicial, né? Que muitos enriqueceram, mas a empresa como um todo foi extremamente prejudicada pela desorganização, corrupção interna. Começaram a haver também os custos militares. Houve guerras também com os ingleses.
que estavam fazendo algo parecido na época, né? Ou que viram e tiveram ideias semelhantes a partir da ideia da Companhia Holandesa das Índias Orientais. E ao longo do tempo eles foram perdendo as vantagens competitivas, né? Tanto a Inglaterra como também outros países passaram a copiar o modelo de negócio. E as margens de lucro nas especiarias realmente, a partir desse momento, com o excesso da oferta, o lucro despencou. E nesse momento a empresa estava com uma dívida muito, muito grande, com muitas perdas de navios, muitas perdas de tripulantes, e houve um pânico geral, como é muito comum na bolsa, quer dizer assim, nada muito diferente do que vemos hoje, né? Empresas surgem e eventualmente em momentos ruins elas desaparecem também. Então já é uma prévia assim do que podemos encontrar no mercado financeiro, quer dizer, algumas boas empresas de outras épocas podem se tornar más empresas dos tempos atuais, né? Isso é comum. E a sociedade vai crescendo e as empresas vão tendo que se adaptar ao crescimento. Então, pessoal, aqui temos aqui o marco, que é a Bolsa de Amsterdã em 1602, né? Que foi criada aqui para realmente vender as ações da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que era foi o primórdio da Bolsa de Valores, isso aqui, certo? Em 1792, aí começou a haver foi feito o acordo de Bretton Woods, que deu origem à New York Stock Exchange, né? Quer dizer, a Bolsa de Valores de Nova York. Logo em seguida, em Londres, surgiu a Bolsa de Valores de Londres em 1801 e a Bolsa do Brasil, né? Você vê que ela surgiu 288 anos depois da Bolsa de Amsterdã, certo? E surgiu também 98 anos depois da Bolsa de Nova York e 79 anos depois da Bolsa de Londres. Ela foi fundada no Rio de Janeiro, quer dizer, a Bolsa não era em São Paulo, era no Rio. E aqui a gente vê aqui o que era que a Bolsa de Valores de Nova York. Quer dizer, era uma mesa, certo? Embaixo dessa árvore aqui, que é uma árvore chamada de Buttonwood, nome da árvore em inglês, certo? Por isso que ficou chamado de Acordo de Buttonwood, porque as pessoas vinham aqui embaixo da árvore e compravam e vendiam as suas ações embaixo da árvore, entendeu? E aqui você vê ali a igreja, né? Uma igreja famosa que na época era essa igreja aqui, mas nos Estados Unidos hoje, quando você está em Wall Street, você consegue ver uma igreja também na ponta, né? Quer dizer, mudaram os prédios, né? Mas a terra era exatamente essa aqui. A calçada lá da New York Stock Exchange era essa calçada aqui, onde havia essa grande árvore. E a mesa aqui, o pessoal aqui assinando, ó, comprando e vendendo ações. Certo? Wall Street, número 68. Então, pessoal, aqui a importância aqui de estar sempre estudando, né, para alcançar sucesso nos investimentos. Existem vários níveis de profundidade de conhecimento, certo? Que, na verdade, quando você alcança um nível, você busca o outro superior, né? Então, tem essa frase aqui do Einstein que eu acho muito interessante, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, se hoje você está estudando reserva de emergência, amanhã você vai estar tentando aprender um pouco, já com a sua reserva de emergência já constituída, você vai aprender um pouco mais sobre renda fixa, são investimentos mais seguros, né? Em breve, a ideia é que a pessoa ela tem interesse em estudar mais as ações, os ETFs, fundos imobiliários,
Com o tempo também pode vir a curiosidade de querer conhecer um pouco mais das ações em outros países, principalmente no mercado americano, que é o grande caldeirão realmente de grandes ações de sucesso, de bolsa americana. A bolsa, a bolsa de valores lá realmente é muito, como é que a gente pode dizer? Ela agrega ações, uma quantidade de ações muito grande, empresas em sua maior parte assim muito lucrativas, né? E no futuro, para aprofundar ainda mais conhecimento, existe o mercado futuro e o mercado de opções também, que é um mundo à parte, que as opções são derivativos, né? Elas são instrumentos que você pode trabalhar em cima do preço dos ativos subjacentes, que são as ações, e elas acabam potencializando tanto os lucros como eventualmente as perdas também, né? Então aqui eu botei ela aqui lá embaixo porque realmente eu entendo as opções como a necessidade de uma compreensão mais profunda, né? Então eu acho que aqui na escalada do conhecimento as opções vêm por último, para que a pessoa nunca caia em ciladas, nunca cometa erros que possam atrapalhar a carreira do investidor ao longo do tempo, né? Então, pessoal, aqui aí por hoje aqui eu vou interromper aqui a aula, né? Mas nas aulas seguintes nós estudaremos aqui a leitura de mercado por meio do preço, certo? No segundo momento a gente vai analisar aqui a leitura de mercado por meio do valor, aqui seria aqui análise técnica e aqui análise fundamentalista, e por fim análise quantitativa por meio de modelos matemáticos. A gente vai conseguir falar, vou tentar falar o máximo possível, né? Ilustrando as minhas falas aqui também com esses slides, espero que tenham gostado, e estaremos em breve aqui para complementar, fazer aqui essa primeira etapa, que é a leitura de mercado por preço, por valor e por fim por modelos matemáticos. Espero que tenham gostado e estarei aqui em breve novamente para concluir essas 3 etapas futuras da aula. Um forte abraço.